Olá, povo de Deus que me acompanha aqui no meu canal. Estamos de volta então com o nosso estudo bíblico. Dessa vez eu resolvi gravar essa segunda parte, que é a visão geral da Bíblia, porque na primeira tentativa que fizemos, com o curso presencial, com as pessoas aqui da nossa paróquia, tivemos um problema com o áudio. Na verdade, não conseguimos gravar, perdemos todo o áudio. Então não foi possível fazer essa gravação. Então eu resolvi gravar aqui do meu quarto mesmo, aqui no meu pequeno estúdio. E vamos então acompanhar toda essa segunda parte dessa visão geral sobre a Sagrada Escritura. Então vamos mostrar aqui o slide, vamos acompanhar aqui pelo slide, onde nós vamos então começar agora sobre o seguinte aspecto, sobre o que fala a Bíblia. Exatamente, vamos verificar todos os livros que compõem a Bíblia de uma maneira geral, só para nós termos uma noção exata sobre cada bloco de livro, como ela está dividida. Começando pelo Antigo Testamento, nós vamos então do Antigo Testamento, o primeiro bloco de livros que nós encontramos chama-se Pentateuco. O que significa exatamente Pentateuco? Então a palavra vem de uma palavra grega, onde tem essas duas palavras que compõem penta, que significa cinco, e teuco, que significa rolo. Então, traduzindo ao pé da letra, seria 5 rolos. Lembrando que no hebraico antigo, nos povos antigos em geral, a escrita era feita em materiais como pergaminho e couro de animais, E geralmente os rolos das escrituras em hebraico, eles eram feitos dessa maneira, em couro de animais, e eram enrolados. Por isso que até hoje, na verdade, o judaísmo tradicional conserva assim, a escrita dos livros sagrados em rolos. E então, na Bíblia hebraica, o Pentateuco é chamado de Torá. Torá significa livro da lei, tá? Então é esse conjunto, e esse conjunto de livros da Bíblia hebraica é muito importante para o judaísmo, porque lá está a base de toda a fé realmente do judaísmo. Como eu falava, é o fundamento da religião judaica. E no Pentateuco, então, encontramos as grandes linhas de fundação do reino de Deus na terra. Então, lá que está a base de tudo. Para nós entendermos até a Sagrada Escritura, é preciso nós conhecermos o Pentateuco. Por exemplo, no Pentateuco nós vamos ver a formação do mundo, segundo o conceito religioso, a formação da humanidade e a eleição do povo de Deus, do povo hebreu. E nessa formação do Pentateuco, essas leis, esses livros foram sendo escritos, na verdade, durante 5 séculos, reformulando, adaptando e aí atualizando tradições mais antigas que vieram desde os tempos de Moisés. Tá? Então levou esse tempo todo para se compilar esses livros. E o Pentateuco também mostra a revelação gradativa de Deus aos homens. E Deus se revelou primeiramente aos patriarcas, libertando o povo da escravidão, alimentando o seu povo no deserto, e conduzindo e criando leis. Então veja, o Pentateuco ele está focado principalmente desde a revelação de Deus a Abraão e depois os outros patriarcas, essa ida do povo para o Egito, a libertação do Egito, da escravidão através de Moisés, e essa caminhada do povo rumo à Terra Prometida. E exatamente nessa caminhada é que o povo então vai começar e continuar compilando o Pentateuco. Então aqui para nós termos uma clara ideia do que é o Pentateuco e livros que formam o Pentateuco. Então temos o livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então são esses 5 livros que compõem o Pentateuco. É importante a gente aprender essa sequência, porque ela vai ser muito útil depois para nós memorizarmos e termos assim uma referência quando falarmos em Pentateuco ou qualquer um desses livros da lei. Começando pelo Gênesis. Bom, o livro do Gênesis também vem do grego, uma palavra grega que significa origem. E
o Gênesis narra as origens do mundo e do homem, a corrupção da humanidade e o dilúvio. Então, há uma preocupação dos autores aqui do Gênesis em trazer isso à memória. É importante lembrar que o Gênesis ele não foi o primeiro livro a ser escrito, tá? Embora ele apresente-se como o primeiro na sequência. Mas por que ele é o primeiro na Bíblia? Exatamente porque ele vai fazer essa narrativa da origem do mundo, né? A origem do homem. E depois a corrupção do pecado e finalmente o dilúvio. Então, esse livro, na verdade, foi escrito na Babilônia, quando o povo estava cativo na Babilônia. E exatamente houve uma necessidade dos sacerdotes apresentarem uma identidade para o povo judeu, que passou muito tempo na Babilônia. Então, o povo distante da sua terra, de repente, as gerações precisaram recuperar a sua história, recuperar a sua identidade. Então, houve a necessidade realmente de compilar o livro do Gênesis. Conta também com a formação do povo de Israel e a história dos patriarcas. Então, como se deu a formação do povo de Israel e a história dos patriarcas. Os principais são Abraão, Isaque e Jacó, como nós conhecemos. Também destaca as alianças que Deus faz com seu povo, inicialmente no paraíso terrestre, e a renovação desta após o dilúvio. Tá? Se nós dividirmos o livro do Gênesis, nós vamos ver mais ou menos assim. Na verdade, ele está dividido em duas grandes partes. Eu vou explicar melhor isso aqui. Por que eu coloquei 3? Na verdade, essas duas primeiras partes aqui, perdão, essa primeira parte é uma e essas outras segundas duas aqui divisões, elas compõem uma só parte, tá? Agora, didaticamente, fica melhor fazer dessa maneira. Então, a primeira parte, do capítulo 1 ao 11, fala sobre a criação do mundo e do homem por Deus e a queda do homem diante do pecado. Basicamente é isso aqui, a criação. Depois vem a história dos patriarcas, do capítulo 12 em diante, a história dos patriarcas. E poderíamos incluir aqui também José como um patriarca, sim, para o povo judeu ele é um patriarca também. Então, nós podemos dividir assim também o Gênesis numa segunda parte, onde conta somente a história de José, que aliás é uma história belíssima do Antigo Testamento. Eu recomendo para você que está assistindo esse vídeo, leia essa história. Para mim é uma das melhores histórias que tem da Sagrada Escritura. Eu sempre me emociono muito quando leio, porque de fato é uma história muito bonita, uma história de amor. Vamos continuar. Depois vem o livro do Êxodo. O livro do Êxodo significa saída. A palavra Êxodo significa saída, né? E por quê? Porque exatamente ela trata da saída do povo de Deus do Egito. Então, lembre-se que o povo de Israel passou muito tempo como cativo no Egito. Primeiro foi morar no Egito, né? É bom lembrar a história, vou só refrescar a memória aqui de alguns, ou então para aqueles que não sabem, a saga do povo judeu é o seguinte. Então, nós sabemos que Abraão veio para a terra prometida, para a terra de Canaã. Ali ele prosperou, né? Teve os seus filhos, então ali surgiram as 12 tribos de Israel, e essas 12 tribos elas são exatamente os filhos de Jacó, tá? E houve um período onde houve uma grande seca em toda aquela terra, inclusive até no Egito, e então esse povo judeu é forçado a ir para o Egito em busca de alimento. Detalhe, né? Se vocês lerem, por isso que eu falava que precisa ler a história de José, que você vai então entender que José ele foi vendido como escravo pelos irmãos, foi parar no Egito como escravo, e lá José, por causa da intervenção divina e por muitos dons que ele tinha, ele acaba conquistando, né, toda a simpatia do faraó, e o faraó o nomeia como seu primeiro-ministro, né? Aquele que governava todas as finanças, todo o Egito. E exatamente nesse período, primeiro um período de fartura, depois um período de seca, é que os seus irmãos, os das outras tribos, eles descem ao Egito em busca de comida. Então José
acaba os acolhendo. Então, eu não vou contar toda a história aqui, né, de José, porque isso aqui é só um resumo. Mas ele acolhe o povo, então, judeu, acaba ficando no Egito por muito tempo, mas depois vem outras sucessões de faraós e acabam escravizando esse povo. E aí é que surge a figura de Moisés, que vai libertar, então, o povo do Egito. Também fala ainda da missão dada por Deus a Moisés de libertar seu povo da escravidão e conduzi-lo à terra prometida, através da travessia do Mar Vermelho e da caminhada pelo deserto. Fala da aliança realizada no Monte Sinai, onde Deus instituiu os 10 mandamentos, o decálogo, né? Então, nessa caminhada do povo de Israel rumo à terra prometida, acontece então a instituição dos 10 mandamentos, que aconteceu exatamente no Monte Sinai. Então aqui existe uma aliança, né? É de fundamental importância o entendimento deste livro para completo entendimento dos demais livros da Sagrada Escritura. Então veja só, o Êxodo ele mostra esse momento então da saída do povo de Egito até a entrada, vamos dizer assim, né, na Terra Prometida, mas acontecem vários episódios ali que é de fundamental importância para nós conhecermos e entendermos, então, o que vem depois, né? Tudo aquilo, até no Novo Testamento, muitas referências se faz a essa história, a esse período aqui, né? Onde o povo de Israel estava em peregrinação rumo à Terra Prometida. Depois vem o livro do Levítico. Por que que ele tem esse nome? Então, é assim chamado porque contém leis que dizem respeito ao culto hebraico, leis estas elaboradas pelos sacerdotes levitas. Então, é bom entender aqui uma coisa, né? As tribos de Israel, nesse período que elas estavam caminhando rumo à Terra Prometida, porque levou muito tempo essa caminhada pelo deserto, houve um período, então, de organização social, vamos dizer assim, inclusive religiosa. Porque depois do decálogo, depois de terem recebido os 10 mandamentos, o que acontece? Eles confeccionam a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, então, vai as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E cria-se, então, um grupo específico para cuidar, né, da Arca da Aliança e das coisas sagradas, da tenda sagrada, que é onde eles paravam, se armava essa tenda sagrada. E quem são essas pessoas? Exatamente os levitas. Então existe uma tribo, a tribo de Levi, que foi incumbida exatamente de tratar das coisas de Deus, de tratar das coisas sagradas. E ali também está o grupo dos sacerdotes dentro disso aí. Então veja só, todas as outras tribos, elas tinham que trabalhar e produzir alguma coisa. Até no tempo de Jesus era assim. E os levitas não, eles cuidavam do serviço do templo, cuidavam do culto, assim, juntamente com os sacerdotes que cuidavam dos sacrifícios. E então essa categoria dos levitas não trabalhavam. O trabalho deles era aquele, era um trabalho sagrado. Então por isso daí que surge a ideia do dízimo, por exemplo, né? Que as outras tribos então entram num acordo de dar 10% de tudo que era a sua produção. Então cada cidadão, cada israelita, ele tinha essa concepção de doar 10% de toda a sua produção para os levitas, porque era isso que sustentava tanto as obras do templo quanto essa tribo que ficou com essa responsabilidade sobre o culto sagrado. Então, o livro do Levítico ele trata das leis sobre o culto divino, os rituais dos sacrifícios oferecidos a Deus naquele tempo, tá? Então, sabemos que todo o culto judeu antigo ele era feito através de sacrifícios de animais, o que nós chamamos de holocaustos, né? Então, veja, desde o Antigo Testamento, desde Abraão, o que acontecia sempre que se fazia um culto a Deus, oferecia sacrifício de animais, né? Os holocaustos. Então, esses sacrifícios, eles cessaram completamente por volta do ano 70 depois de Cristo. O que aconteceu? Exatamente a destruição do Templo de Jerusalém, a última e total destruição do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém, na verdade, ele sofreu algumas destruições antes, por conta de outros povos invasores, como, por exemplo, os babilônios, os assírios, né, até mesmo os gregos. Mas em todas essas fases,
o templo ele foi sendo reconstruído. Porém, depois do ano 70, quando os romanos destruíram completamente o Templo de Jerusalém, ele não foi mais reconstruído. Então, com isso, cessou toda essa fase, né, dos sacrifícios que eram feitos nos altares do templo. E então o povo de Israel, desde então, não ofereceu mais sacrifício a Deus. Em virtude disto, hoje não tem mais aplicações o Levítico, porque ele se tratava exatamente de quê? Do culto divino, os rituais que eram feitos como era no templo de Jesus, no templo de Jerusalém. Então, com o fim do templo, não há mais lugar para os sacrifícios a serem oferecidos de acordo com a lei mosaica. Tá? Então, aqui a referência de Deuteronômio, vocês podem ver aqui, que onde fala que não haverá mais sacrifícios. Então, isso se deve à destruição do templo. Repetidamente no Antigo Testamento, os sacrifícios eram necessários para fazer expiação pelo pecado. Por exemplo, nós temos aqui algumas citações de Êxodo 29, 36, Levítico, Números. Então, todas essas citações aqui, elas falam da necessidade dos sacrifícios como expiação dos pecados. Então, esse era um dos principais objetivos também, né, dos sacrifícios, era a expiação pelos pecados. Então, se sacrificava animais para apagar os pecados. Então, o derramamento de sangue é o que consagrava as coisas e as pessoas ao Senhor. Então, temos aqui mais uma vez referências em Levítico 16, 19 e Hebreus 9, 22. Os judeus modernos acreditam que o perdão do pecado seja obtido através do arrependimento, da oração e de boas ações. Então, o que aconteceu? Com o fim dos sacrifícios, não tem mais como sacrificar, não temos mais templo, não tem mais altares, né, de sacrifício. Então, os judeus modernos, eles adotaram a outra postura. Então, eles dizem, o perdão dos pecados pode ser obtido sim, quando se arrepende, quando se ora e através das boas ações. Por isso, o judaísmo ele tem um dia sagrado, especial, que é chamado Dia do Perdão, que é o Yom Kippur, né? Então, esse dia do perdão, ele faz a alusão também, né, à destruição do templo, à destruição, o fim dos sacrifícios, e por isso, então, agora há um dia especial, né, sagrado, onde as pessoas buscam também o perdão dos pecados. O livro dos Números é assim chamado porque, em sua grande parte, apresenta genealogia e recenseamentos. Fala sobre a divisão das 12 tribos de Israel e o tabernáculo onde ficava guardada a Arca da Aliança. Então, o livro dos Números, na verdade, ele começa a apresentar uma certa organização do povo de Israel. Por exemplo, saber a genealogia, saber o número de pessoas que tinha cada tribo, como essas tribos estão divididas, quais as funções de cada tribo e assim por diante. Então, é aqui exatamente também que é definida aquela função que eu falava dos levitas. A escolha dos levitas, sua missão de cuidar do tabernáculo, que eu falava das coisas sagradas, também aparece a linhagem sacerdotal de Arão, e o povo está a caminho da terra, toma conhecimento então da sua organização. Então, o povo começa a se organizar, né, de maneira mais efetiva, porque antes no Egito não havia essa organização. Então, essa caminhada do povo até a Terra Prometida nos fala que todo o povo de Deus é peregrino e caminha para a Terra Prometida. Então, o povo no deserto, a caminhada do povo no deserto é uma alusão a nós hoje, né? Nós que nos denominamos o Novo Israel, a Igreja é o Novo Israel. O que acontece, então, é que também estamos a caminho da Terra Prometida, só que a diferença agora é que a nossa Terra Prometida não se trata de um local geográfico, né, determinado, mas sim os céus. E a Arca da Aliança no centro indica que nessa caminhada Deus está sempre presente no meio do seu povo. Então, lembrando que a Arca da Aliança ela sempre caminhava junto com esse povo, ela estava ali ao meio, caminhando. Existia, na verdade, todo um ritual, né, para se transportar essa arca. E ali onde estava a tábua das leis, né, os 10 mandamentos, ali praticamente se considerava a presença do próprio Deus no meio do povo. Então fala também das lutas que os israelitas
os israelitas enfrentaram perante os povos que ocupavam as fronteiras da Palestina ou Terra Prometida. Lembrando que quando os judeus, o povo de Israel, eles chegam, né, à Terra Prometida, a Terra Prometida ela já era ocupada, já tinha outros povos, já tinham cidades edificadas ali, né? Inclusive, por exemplo, a cidade de Jericó. Uma coisa curiosa que no tempo de Jesus, a cidade de Jericó ela já era muito antiga. Então se estima hoje que ela seja uma cidade com mais de 10 mil anos de existência. De Jesus para cá somente 2 mil anos. Então 10 mil anos é uma cidade muito antiga, né? Pelas ruínas, as escavações, os estudos arqueológicos determinaram então que se trata de uma cidade antiquíssima. Então já existiam essas cidades, já existiam povos habitando aquela região. Então o que aconteceu? Os israelitas tiveram ou que fazer acordos, né, amigáveis, pacíficos e assim ocuparem certos territórios, e outras vezes foram através de lutas mesmo. É bom lembrar que, por exemplo, a cidade de Jerusalém era o chamado Monte Sião, era propriedade de um outro povo, o povo jebuseu. Foi Davi que conquistou então essa fortaleza, existia uma fortaleza naquele monte, e ali fundou então a cidade de Jerusalém. O livro do Deuteronômio, bom, a palavra Deuteronômio ela vem de uma palavra grega que significa segunda lei, e ela fala da lei de Moisés segundo as necessidades do povo de Israel, tá? Então o Deuteronômio ele é bem mais específico quando se trata da lei de Moisés aplicada ao povo. Ao longo dos acontecimentos, o povo toma conhecimento do seu espírito baseado no amor e na obediência. Logo, Israel viverá feliz na terra se forem fiéis à aliança com Deus. Se for infiel, terá a desgraça e acabará perdendo a vida. Então, o livro do Deuteronômio ele fala exatamente, prega essa fidelidade à aliança com Deus. Então, Deus fez uma aliança com o povo, tá? Através do decálogo, através da lei, de tudo aquilo que foi repassado pela experiência no deserto, através de Moisés. Então, precisa da parte do povo uma fidelidade. Caso contrário, haverá, sim, uma espécie de punição. E esse livro nos mostra que o comportamento fundamental do homem para com Deus é o amor com todo o ser. Essa aqui é uma frase muito bonita, uma passagem muito conhecida, né, do Deuteronômio, que é o Shema Israel, né, conhecido como Shema Israel, que significa escuta Israel. Escuta Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E assim continua a sequência, né? Então, essa é a profissão de fé do povo de Israel. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. É essa que deve ser a atitude do verdadeiro israelita, que é fundamental, é viver o amor de Deus. E vivendo esse amor de Deus, logicamente, também se viverá o amor ao próximo, tá? Vamos passar agora aos livros históricos. Então, nós vimos o Pentateuco, e a segunda classificação que nós vemos na Bíblia é chamada de livros históricos. Então, os livros históricos são compostos basicamente por Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Ester, 1º e 2º Macabeus. Então, os livros históricos eles relatam a história de Israel em sua nova terra de adoção por meio de etapas bem definidas, tá? Como diz o nome, os livros contam a história do povo de Israel. E essa história agora dentro do território da Terra Prometida e de acordo com certas etapas em que esse povo vai vivendo. Então, nos tempos da conquista de Israel, nos tempos da conquista, Israel consegue estabelecer-se na Palestina e conviver com outras tribos cananeias da região. Como eu falei, há uma convivência pacífica de alguns momentos com algumas tribos e outras não. Depois vem, por exemplo, o tempo dos juízes,
e esse tempo se caracteriza pela presença de figuras proféticas e militares que libertam Israel dos ataques de tribos e povos vizinhos. Então, os juízes foram figuras importantes porque eles eram líderes, na verdade, né, do povo, também um líder carismático, profético, espiritual e, ao mesmo tempo, militar, que também ajudavam, né, o povo a se libertar dos ataques de tribos e povos hostis. E depois desse período dos juízes, então vem a monarquia, tá? Então a monarquia israelita tem como principais figuras os reis Davi e Salomão, que conseguem unir as tribos de Israel num só reino. Então lembrando que as tribos de Israel eram 12 e elas não tinham uma organização social muito bem definida ainda, né? Eram tribos, mas que falavam o mesmo idioma, que tinham algo em comum, a mesma história. Agora, eles precisavam se unificar, eles precisavam se organizar melhor, exatamente por causa dos seus inimigos. E surge então a monarquia. O primeiro rei instituído é Saul, depois Davi e Salomão e assim por diante. Mas foi nos reinados de Davi e Salomão é que realmente as tribos se unificaram, né? Não haviam mais tribos separadas, cada uma por si, mas unificadas. E isso então deu força, tá, ao reinado, a próprios israelitas, e para vencer seus inimigos e para conquistar territórios e assim estabelecer uma certa paz. Então, Davi e Salomão foram aqueles reis que conseguiram realmente fazer com que essa monarquia existisse e prosperasse. Porém, após o reinado de Salomão, Israel começa a dividir-se. Então, houve uma divisão entre dois reinos, o chamado Reino do Norte, cujo nome era Israel, e o Reino do Sul, cujo nome era Judá. Ok? O Reino do Norte, ele sucumbiu diante dos assírios, que eram povos do norte, né? Era outra civilização do norte, e o do sul, que também era chamado de Judá, ele sucumbiu diante dos babilônios. Então, lembrem que surgiu um grande império, e esse grande império babilônico, na verdade, ele tomou a cidade de Jerusalém, e aí ocorre a primeira destruição de Jerusalém e o exílio da Babilônia, então onde muitos judeus foram deportados para a Babilônia. Continuando, após a dominação da Babilônia pelo imperador persa, ocorre a volta dos judeus à sua pátria. Então, depois que desse período onde o povo judeu estava cativo na Babilônia, surgiu um outro império, o Império Persa, muito mais poderoso que o babilônico. Então derrota o babilônio, toma o controle dos babilônicos, e então o rei persa chamado Ciro, ele já tem uma outra política, uma outra visão de mundo. Então o que ele faz? Ele liberta o povo judeu para que eles voltem para a sua terra. E não só isso, né? Ele na verdade ajuda a reconstruir o templo, ele financia a reconstrução do templo. Isso, para o povo de Israel, foi uma coisa assim maravilhosa. Isso está registrado, então, nos livros históricos, se não me engano, nas crônicas ou nos reis, no livro dos reis. E conta, então, essa história toda, tá? Onde o povo judeu volta com muita alegria. Tanto é que o rei Ciro, o rei persa, chamado Ciro, ele recebe um título especial, né? Ele é chamado de ungido, um título que só era dado para reis e para o próprio Messias. Por quê? Porque o povo judeu começa a perceber e ver que Ciro, na verdade, foi um instrumento usado por Deus para a libertação do seu povo e reconstrução do templo. Então eles veem a mão de Deus, a ação de Deus na pessoa de Ciro, embora Ciro fosse um pagão, né? Fosse de uma outra religião que não era a própria religião judaica. Então, logo após, surge o grande reinado grego do Alexandre Magno. Então, veja que o Alexandre Magno foi outro grande conquistador, e ele, se não me engano, conquistou até a Índia, né? E então ele busca a dominação da Palestina. Então, a Palestina era um território pequeno, mas era um território importante, de acesso a outros territórios.
Então ele toma a Palestina e nesse período, né, período chamado período helênico da história de Israel, aparece então uma revolta popular promovida por Matatias. Então vai surgir esse personagem chamado Matatias e os seus filhos. Matatias, o sobrenome Macabeus, e por isso o nome é Macabeus. Então surge aqui o livro dos Macabeus, né, primeiro e segundo Macabeus. Então é uma luta de reconquista da identidade do povo, de independência, né, de Israel, porque Matatias não aceita a dominação grega helênica. Lembre-se só que a dominação dos gregos se deu muito pela parte cultural, então eles começaram a introduzir costumes, né, gregos dentro da terra de Israel. E isso não agradou a Matatias, não agradou a alguns judeus, a muitos judeus na verdade. Mas a revolta maior de Matatias era que haviam judeus que aprovavam estas coisas, né? Aprovavam esses novos costumes, deixando seus próprios costumes, né, de lado, deixando a sua própria religião. Então isso feriu muito, muito assim, o coração de Matatias, que com seus filhos então começa uma revolta contra os gregos e ele consegue uma adesão também muito grande, né, de outras pessoas. E todo esse período então levou cerca de 900 anos e destaca-se que a figura dos profetas que mantiveram a viva fé do povo diante de tantas adversidades. Então, como diz o nome, né, os livros históricos contam a história de Israel e nesse meio tempo sempre houveram profetas, que nós vamos ver daqui a pouco alguns deles, né? E exatamente cada período desse haviam profetas que Deus enviava e fazia com que a fé do povo fosse acesa, se mantivesse acesa através dos profetas. Então a função dos profetas era esse, mas também muitas vezes os profetas corrigiam os erros, não aprovavam aquilo que estava errado, denunciavam todas as transgressões, né, da fé, da lei. Isso também desagradava muito, tanto é que os profetas foram muito perseguidos e alguns mortos, exatamente porque eles apenas levavam a mensagem de Deus, alertavam o povo, chamavam a atenção das autoridades e isso incomodava, lógico, muita gente. Depois tem os livros sapienciais, né? Então são eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, também chamado Coelet, é bom aprender esses nomes aqui, quando vir esse nome já sabe, que se refere ao livro de Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, o livro da Sabedoria e o Eclesiástico, ou Sirac, ou Sirácida. Então nós podemos ver esses dois nomes também podem aparecer aqui para denominar o livro do Eclesiástico. Ele é também chamado de Ben Sirac, porque é o nome próprio, né? O escritor desse livro chama-se Sirac, ou Ben Sirac, filho de Sirac. E por isso é chamado também de Sirácida. Vamos lá, então, como nós vimos, são 7 esses livros sapienciais, e eles apresentam a sabedoria e a espiritualidade de Israel, basicamente trazem isso. Falam não só da sabedoria dos homens, mas sobretudo da experiência do amor de Deus na vida das pessoas e da comunidade. Vamos adiante. Identificam muito bem a espiritualidade de um povo ensinado por Deus. Então, os livros sapienciais, basicamente, eles são livros espirituais. Por exemplo, os Salmos, nós sabemos que são composições de orações. São orações que podem ser cantadas. Então, o povo judeu até hoje reza os Salmos. A Igreja Católica também herdou essa tradição da oração dos Salmos, na chamada Liturgia das Horas. Então, vejam que todos esses livros eles têm uma sabedoria, mas não é uma sabedoria humana, vamos dizer, uma sabedoria divina, uma sabedoria inspirada por Deus. E trazem toda uma espiritualidade de vivência da fé. Esses livros contêm grandes orações, cânticos e poesias que foram escritos e vividos sob a luz da fé. Depois temos outro grande bloco chamado os livros proféticos, certo? Os livros proféticos são Jeremias, Isaías, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque,
Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Então são esses os profetas praticamente que vão acompanhar toda essa trajetória do povo de Israel. Então são 18 esses livros proféticos e eles são os livros que contêm os escritos e a pregação dos profetas que desempenharam uma função fundamental no meio do povo de Deus. É bom lembrar que o profeta não é um escritor, nem um adivinho, nem uma pessoa que vê o futuro, tá? Então, normalmente, o livro que nós temos dos profetas não são de autoria exatamente dos profetas, mas de seus seguidores, de algum discípulo, de uma comunidade que viveu toda aquela espiritualidade do profeta. E tampouco o profeta é um adivinho, né? Como tinha também, já existia na época de Israel, do antigo Israel, aqueles adivinhos, mas não se tratava disso. Não se tratava, então, dessas adivinhações futurísticas, como diz aqui. O profeta, na verdade, ele sabia ler, né, o contexto atual, da atualidade, daquela circunstância que estava se vivendo, e a partir daí, sob inspiração divina, aplicar aquela mesma coisa, aquela mesma sabedoria para as coisas futuras, né? Que não era só aquele tempo presente, mas o tempo futuro. Então, o profeta significa falar em nome de Deus, né? A palavra profeta significa isso, não importando se falam coisa do futuro ou do presente. Então, ele falava em nome de Deus, era inspirado por Deus a trazer uma mensagem para o povo. Essa era a função deles, e eles eram fiéis a essas mensagens, né? Interessando se aquilo era aplicado somente àquele presente, vivido naquele momento, ou se aplicava ao futuro. O grande valor dos profetas, era o de anunciar a vinda do Salvador, e que, em nome de Deus, denunciavam injustiça e consolavam o povo. Então, veja que eles anunciavam o Messias. Essa era a grande função dos profetas. Jesus fala muito isso no Novo Testamento, quando ele se refere aos profetas, que todos se referiam à vinda do Messias, que era ele mesmo. E aí nós temos duas divisões, os chamados profetas maiores e os profetas menores. Começando aqui pelos maiores, quais são eles? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, tá? Aqui também pode se encaixar o livro das Lamentações e Baruque. Alguns colocam como um profeta maior por ter sido escrito por um secretário de Jeremias. Lembrando que Baruque foi quem escreveu, na verdade, certo, o livro de Jeremias. E também o chamado livro das Lamentações. Ok? E também tem um livro atribuído a ele. Certo? Então, por isso ele se encaixa também aqui entre os profetas maiores. E também temos os profetas menores. São todos essa lista aqui dos outros profetas que não são os maiores. O que determina o que é um profeta maior e menor? Na verdade, são dois critérios que andam em conjunto. Seja pelo tamanho dos escritos, né? O tamanho, a extensão dos escritos e também pela questão da importância desses escritos. Então, tudo isso é fundamental para se determinar se um profeta é maior ou menor. Vamos então ao Novo Testamento. O que nós temos aqui no Novo Testamento? Começando primeiramente uma visão geral, falando que todos os escritos do Novo Testamento, ou a Nova Aliança, como também é conhecido, todos eles giram em torno da pessoa, da palavra, dos atos e da mensagem de Jesus. Jesus é o Cristo, né? O ungido, o Messias. Então, tudo gira em torno de Jesus. A Nova Aliança trata-se exatamente da Boa Nova, né? Trazida por Jesus. Então, os escritos do Novo Testamento foram resultado de uma experiência histórica e de fé dos discípulos de Jesus. Então, lembre-se que o Novo Testamento ele foi compilado através dessa experiência, né, dos discípulos, e isso levou, na verdade, vários anos. Só para lembrar que os primeiros escritos do Novo Testamento, os evangelhos praticamente surgem 30 a 40 anos depois de Cristo. Então,
lembrando daquela coisa que eu falava sobre tradição oral, tradição escrita. Primeiro vem a tradição oral, depois é que se vê a necessidade de escrever essa tradição. Então, eles foram a consequência de uma tradição que durou bastante tempo, né? Que eu lembro, como eu acabei de falar, foram décadas para se escrever, para se compilar, então, esses escritos do Novo Testamento. Foram a conclusão de uma longa recompilação de tradições escritas até chegar ao texto definitivo que se conhece. O que é isso? O Evangelho, como nós conhecemos hoje, por exemplo, e as cartas que nós temos também no Novo Testamento, elas não surgiram assim da noite para o dia. Os Evangelhos também não. Então, primeiro surgiu praticamente um texto que era comum, né, dos Evangelhos, um texto que era comum, que circulava, e depois esse texto ele foi sendo remodelado de acordo com algumas tradições. Por exemplo, como eu vou falar aqui dos Evangelhos, vou falar de Mateus, Marcos e Lucas, né? Então existia um texto comum, né, básico para todos eles, e a partir daquele texto é que se formou, por exemplo, o texto de Lucas, o texto de Mateus e o texto de Marcos. Então é isso que ele está querendo dizer aqui, recompilação de tradições escritas até chegar ao texto que nós conhecemos hoje. Então vamos lá para os evangelhos. Como eu falava, nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e que na verdade são 4 enfoques diferentes de um único evangelho. Nós sabemos que o evangelho é só um, o anúncio de Jesus, a boa nova de Jesus é uma só, e aqui nós temos 4 maneiras de visualizar esse evangelho. Uma tradição de meados do século II de nossa era os atribui aos apóstolos Mateus e João e aos discípulos de Pedro e Paulo, respectivamente, Marcos e Lucas. Então nós temos os evangelistas, eles vêm de uma tradição do segundo século, onde as comunidades cristãs atribuíram sim a autoria dos evangelhos aos apóstolos Mateus e João. Nós sabemos que eles eram apóstolos de Jesus, e os discípulos de Pedro e Paulo. Então, Pedro tinha um discípulo chamado Marcos e Paulo tinha um outro discípulo chamado Lucas. Então, esses 2 discípulos, de Pedro e Paulo, eles também compilaram um texto, onde ficou chamado de Evangelho de acordo com a tradição, no caso Marcos e Evangelho de Lucas. Então, os 3 primeiros evangelhos que nós conhecemos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são semelhantes, no conteúdo e na ordem. Então, por isso eles são chamados de evangelhos sinóticos, tá? É esse nome que eles recebem exatamente porque há uma semelhança entre eles, com algumas variações, alguns acréscimos, por exemplo. Nós sabemos, por exemplo, que o texto de Marcos é o menor dentre eles. Então, o que os estudiosos dizem? Que o texto de Marcos ele se aproxima mais àquele original que eu dizia que já circulava entre as comunidades cristãs. Então, Marcos apenas pegou aqueles textos que talvez estivessem desorganizados e os organizou, tá? E ficou uma coisa, vamos dizer assim, pequena. Por que eu digo pequena? Porque a partir de então, os outros evangelistas, eles com certeza acrescentaram coisas a mais que não havia em Marcos. E provavelmente há uma diferença entre eles, depois com a passagem citada, porque onde a gente verifica esses acréscimos ou supressão de algumas coisas do texto. Mas o que interessa é que eles são semelhantes, tanto na ordem como no conteúdo, e por isso eles são chamados sinóticos. O 4º evangelho, o evangelho de João, é um evangelho totalmente diferente dos outros, por causa do enfoque, por causa do conteúdo e como o evangelista ele trata dos assuntos em questão. Por exemplo, ali aparece muito o diálogo de Jesus, que não aparece nos outros evangelhos. Por exemplo, o diálogo de Jesus com Arimateia, o diálogo de Jesus com os discípulos, a oração que ele faz para os discípulos,
antes dele partir, né, para o Pai, então assim por diante. Então tem muitos discursos de Jesus, ele é mais discursivo, ele tem uma espiritualidade própria, o autor se preocupou em trazer uma espiritualidade diferente, né, para o texto, exatamente mostrando alguns aspectos, né, onde os outros não mostram sobre Jesus. E falando ainda dos evangelhos sinóticos, eles têm o seguinte esquema. Primeiro, eles falam das origens de Jesus ou a história de sua infância, geralmente eles seguem esse esquema. Depois, eles falam do encontro de Jesus com João Batista e a primeira pregação de Jesus. Depois, falam da pregação na Galileia, quando Jesus começa seu ministério na região da Galileia, na região da Decápole, onde existiam povos pagãos. Depois fala da viagem ou subida para Jerusalém. O que é essa subida para Jerusalém? Lembrando que Jerusalém estava no Monte Sião. Então, a parte, vamos dizer assim, da Galileia não era tão alta quanto a parte da Judéia, onde estava Jerusalém, nas montanhas da Judéia. Então, toda vez que se ia para Jerusalém, se subia, né? Por isso que ela está em cima do monte. Então essa viagem é chamada de subida para Jerusalém. Só que Jesus não fez isso somente uma vez, é bom lembrar disso. Ele fez várias vezes, como um bom judeu, todos os anos na Páscoa, com certeza ele ia a Jerusalém, ao templo, celebrar as festas da Páscoa. Só que os evangelistas, eles destacam aquela última viagem de Jesus para Jerusalém, o momento em que ele definitivamente já vai entregar-se, né, para ser crucificado. E vem então, depois dessa subida, a pregação de Jesus, aquelas últimas pregações de Jesus em Jerusalém, a sua paixão e morte em Jerusalém. Depois a sequência fala sobre a ressurreição e as aparições dos discípulos, né? Então todos os evangelhos falam dessas aparições, uns mais, outros menos, mas falam. E os três evangelhos centram toda a sua atenção na pessoa de Jesus, o Senhor e Mestre, o qual prega o reino de Deus e oferece a quantos o escutam a aceitação de sua pessoa como Messias prometido e a segui-lo como discípulo. Então essa é a proposta, na verdade, dos três evangelhos, né? É falar de Jesus como Mestre, como Messias, como aquele que veio trazer o reino de Deus e fazer com que todos aqueles que aceitam a sua mensagem sejam seus discípulos. Depois temos os Atos dos Apóstolos. Esses Atos dos Apóstolos seria o quê? Um livro histórico, na verdade, podemos dizer assim, né? Se nós estivéssemos dentro daquela classificação do Antigo Testamento, ele seria considerado um livro histórico. Então, o escrito conhecido como Atos dos Apóstolos mostra o que aconteceu logo após o cumprimento da missão de Jesus neste mundo, onde a igreja dava seus primeiros passos e espalhava-se pelo mundo. Então, é interessante os Atos dos Apóstolos porque ela mostra o início da igreja. Fala praticamente como se deu esse início, essa igreja primitiva. É como que uma continuação do terceiro evangelho, como está escrito no início de Atos 1:1. Então, depois eu recomendo para você em casa pegar a sua Bíblia e ler essa passagem de Atos 1:1, onde exatamente o autor ele está fazendo uma referência, ele está comunicando-se com alguém que ele chama de Teófilo, tá? Ele chama de Teófilo, que é bom lembrar que a palavra Teófilo ela é do grego e significa o quê? Amigo de Deus. Então, quem é esse Teófilo? Quem é esse personagem? É por isso que ele dá o nome de Teófilo, porque significa amigo de Deus. É qualquer crente, né? Qualquer pessoa que crê em Deus e crê no Evangelho. Mas por que ele é tido como uma continuação do terceiro Evangelho? Qual é o terceiro Evangelho? O Evangelho de Lucas, né? O Evangelho de Lucas, porque exatamente o autor é Lucas, tá? Então, o autor é o mesmo lá do terceiro evangelho, que é São Lucas, ele que escreveu os Atos dos Apóstolos. E então os Atos dos Apóstolos centram-se nos dois tipos de comunidades cristãs. Então existiam duas comunidades cristãs, as de origem judaica
ou judeu-cristã e as comunidades de origem pagã ou cristã helênica. Destaca-se as figuras dos apóstolos Tiago, Pedro e, sobretudo, Paulo, né? Lembrando que foi Paulo que levou o evangelho, né, para o mundo helênico, para o mundo pagão. Então, por isso que existem duas realidades, duas comunidades cristãs, as que vêm do judaísmo e aquelas que vêm do paganismo. E lembrando que elas chegam a entrar um certo conflito sobre algumas posturas, né, dos novos cristãos, e isso se resolve também, né, principalmente entre Pedro e Paulo. Pedro e Paulo chegam a ter um certo desentendimento, né, porque eles tinham visões diferentes exatamente sobre como se deveria viver, né, o cristianismo, porque os judeus ainda estavam muito presos àquelas tradições, né, às antigas leis do judaísmo. Já os novos cristãos, aqueles que Paulo anunciou, principalmente que vieram do paganismo, não estavam presos a nada disso. Então houve um certo conflito, uma certa problemas de interpretação, na verdade, de como se viver a fé, mas isso foi resolvido. E depois temos as cartas, né? Eu coloquei aqui cartas, mas podemos dividir entre cartas paulinas e cartas católicas. Por quê? Essas cartas elas têm a seguinte característica: embora no Novo Testamento apareçam depois dos Evangelhos, as cartas, particularmente as paulinas, foram escritas antes. Bom, é interessante, né? Porque tem na sequência, elas aparecem como se fossem depois do Evangelho. Mas por quê? Porque exatamente o Evangelho é o evento da presença de Jesus e só após, então, essa presença de Jesus é que o cristianismo vai se espalhar, né, pelo mundo, e depois que surgem as cartas, né. Só que na sequência mesmo de compilação, as cartas elas foram escritas até mesmo antes, né, de termos os evangelhos como eles estão hoje escritos, é bom lembrar disso. São Paulo e os outros evangelizadores descobriram que a melhor maneira de seguir suas comunidades e aconselhá-las consistia em escrever-lhes para dissipar suas dúvidas, ditar-lhes normas morais de comportamento, precisar-lhes materiais doutrinais ou explicar-lhes os alcances da fé na vida prática e no culto. Então, é bom lembrar, né, que na época de São Paulo não existia esses meios de comunicação que nós temos hoje, nada. Somente cartas que tinham que viajar de barco, né, ou pelas estradas, enfim. Então, foi uma forma que São Paulo descobriu de manter a fé, né, das comunidades viva e também, né, para ajudá-las, né, com problemas. Então, se nós lemos as cartas paulinas, todas elas são voltadas não só para animar, mas para resolver problemas, no caso aqui, tirar dúvidas, colocar normas morais, né, de comportamento, porque sabemos que pelas cartas paulinas que desde o início as primeiras comunidades cristãs tiveram problemas, né, porque onde há o elemento humano sempre haverá conflito, sempre haverá problemas. Então Paulo se preocupou em manter a fé dessas comunidades vivas através exatamente desse material que ele lhes escrevia periodicamente. Sabemos que Paulo escreveu muito, na verdade. O que temos hoje das cartas paulinas são pouquíssimo daquilo que Paulo escreveu, porque muita coisa foi perdida, na verdade. E assim nós temos as cartas paulinas, como estão aqui enumeradas. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon e Hebreus. Lembrando que a carta aos Hebreus, embora ela apareça aqui como carta paulina, ela não é exatamente uma carta escrita por São Paulo. Hoje se sabe disso, antigamente achava-se que era, mas depois, pelos estudos, percebeu-se que não se trata de uma carta escrita por São Paulo, mas provavelmente de um discípulo de São Paulo. E, por fim, as cartas católicas, que são de autoria de Tiago, Pedro, João e Judas, né? Lembrando que Judas era um dos discípulos de Jesus, não o Judas Iscariotes, mas outro Judas. E por fim, o livro do Apocalipse, né? Que fecha então com chave de ouro aí toda a Sagrada Escritura. E lembrando que Apocalipse ele é o último livro do Novo Testamento de toda a Sagrada Escritura. E a palavra Apocalipse significa revelação, né? Revelação. Bom lembrar disso.
Inclusive, em outras línguas se fala, né, que é uma revelação. Por exemplo, em inglês, o livro do Apocalipse está escrito como Revelation. Né? Revelation significa revelação e não Apocalipse, como nós falamos. Mas é esse o significado da palavra Apocalipse. E por que revelação? Exatamente porque foi escrita em tempos difíceis e de perseguição contra os cristãos. Então, ela data ali, por exemplo, do final ali do primeiro século, né, esse livro do Apocalipse, onde houveram algumas perseguições sistemáticas, como, por exemplo, a perseguição de Nero e outras que vieram depois. E o que aconteceu, então? O autor, no caso João, escreveu para as comunidades dando-lhes esperança. O Apocalipse é uma linguagem muito difícil de compreender, né, cheia de simbolismo, de figuras de linguagem, exatamente porque ele queria descrever, através daquele simbolismo, daquele forte simbolismo, aquilo que estava acontecendo no presente, né? As situações de perseguição contra a igreja, que eram terríveis. Então, ele não, para não deixar explícito de quem ele estava falando, que era do próprio império, das próprias perseguições, então ele usou uma linguagem rebuscada, vamos dizer assim, onde se usava muitas figuras de linguagem, exatamente para velar o de que ele se tratava. Mas os cristãos sabiam exatamente do que se tratava, certo? Por isso, o seu autor, João, utiliza uma linguagem compreensível só para quem ia ler, né? Então, é só os cristãos realmente que estavam acostumados com aquela linguagem, que compreendiam exatamente o que significava todo aquele simbolismo. Além disso, consideravam os tempos que estavam vivendo como os últimos e definitivos. Isso aqui é uma característica muito própria da época de João, das comunidades do tempo de João, e também do tempo de Paulo, porque os primeiros cristãos, assim como Paulo, por exemplo, eles acreditavam que estava muito próximo já ao fim dos tempos, já estava próximo à vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Então, Paulo acreditava piamente nisso, e também, provavelmente, as comunidades cristãs do apóstolo João também acreditavam nisso, né? Por isso, então, eles viam com muito temor todos esses sinais terríveis que aconteciam de guerras, de violência, de perseguições, como sinal desses tempos, né, desses últimos tempos. É interessante falar isso porque se isso aconteceu lá no início e os cristãos já achavam que já era o fim dos tempos, que já era a segunda volta de Jesus, isso continua acontecendo, gente, até o presente dia. Até hoje, sempre que tem algum evento, alguma catástrofe natural, guerras, toda sorte de desgraças, as pessoas sempre associam ao Apocalipse e sempre ficam repetindo o mesmo bordão: o fim dos tempos, o fim dos tempos, o fim dos tempos. Bom, na verdade nós não sabemos quando exatamente acontecerá esse fim dos tempos. Jesus mesmo não revelou, ele não quis revelar. O que nós podemos aprender é que todas essas catástrofes, todas essas coisas ruins que acontecem, elas sempre aconteceram na humanidade e vão acontecer até a segunda vinda de Cristo, que ninguém sabe exatamente quando é. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos, daqui a 10 anos, daqui a 1000 anos, não sei, ninguém sabe exatamente. Mas elas servem, esses eventos, né, catastróficos, vamos dizer assim, eles servem para nos alertar, para alertar todos os cristãos de todos os tempos, que é preciso viver a fé, que é preciso voltar-se para Deus, é preciso viver a fé de maneira mais séria. Então esse é um recado que o livro do Apocalipse nos dá, né, para nós não relaxarmos realmente na nossa fé, para nós estarmos sempre atentos, né, sempre vigilantes, aquilo que Jesus pede, né, vigiai e orai. Se nós resumirmos realmente a mensagem do Apocalipse, é isso: precisamos orar e vigiar o tempo todo, porque não sabemos exatamente quando o Senhor virá, né, e esses sinais que vão acontecer na nossa volta, eles nos despertam para isso, ou por temor realmente, né, porque muita gente acaba vivendo as coisas de Deus por temor, ou por amor, né, de saber que realmente o reino de Deus será definitivamente implantado. Então, em face dessa situação, o autor lhes escreve para consolá-los e animá-los a ter e demonstrar sua fé e esperança. Então, uma coisa que o objetivo do autor, né, do Apocalipse, era trazer a esperança para as pessoas. Apesar de todas as perseguições, de todas as tribulações, existe esperança, e quem tem fé sempre mantém a chama da esperança acesa.
E por fim, meus queridos, só tomar uma água aqui, vamos falar sobre citações bíblicas, tá? Para nós finalizarmos então essa nossa segunda parte sobre a Sagrada Escritura. Citações bíblicas. Então, eu coloquei essa parte aqui no estudo, exatamente como eu falei, nós estamos aqui, não é um estudo aprofundado, pelo menos por enquanto não é, mas inicialmente para todas as pessoas que quiserem acompanhar de maneira didática, nós vamos falar algumas coisas não tão profundas, e uma dessas coisas basicamente é aprender a ler, né? A Bíblia, a ler as citações bíblicas. E é isso que nós vamos ver aqui de uma maneira rápida. Então, as citações dos textos bíblicos são apresentadas da seguinte maneira. Primeiro, nós temos o título do livro, abreviado, seguido do capítulo do versículo, tá? É bom lembrar que aí na Bíblia de vocês, se vocês peguem qualquer Bíblia que vocês tenham em mãos, abram lá no início e procurem. Existe uma lista, né, de abreviaturas. Então, todos os livros, eles são abreviados, existe lá, então, essa lista de abreviaturas. É importante nós aprendermos e conhecermos o livro da Bíblia através das suas abreviaturas. Então, primeiramente, vem o título do livro, abreviado, seguido, então, do capítulo do livro e do versículo. Vejam só que a Bíblia ela foi organizada dessa maneira. Os primeiros escritos em hebraico e grego, eles não tinham essa forma que nós temos hoje, né, de pontuação, não tinham separação de palavras até, né, principalmente o grego, não havia separação de palavras. Imagina você ler um texto onde as palavras não estão separadas, estão todas juntas, como seria difícil. Não existia pontuação, não existia vírgula, não existia dois pontos, não existia... Então é muito difícil, mas então veja que a Bíblia começou a ser organizada e a partir de então se organizou para facilitar a procura de uma determinada passagem, né? Se dividiu em capítulos e versículos. É assim que estão divididos todos os livros da Bíblia. Porém, é importante saber distinguir os diversos sinais de pontuação. Então, quando a gente lê a Bíblia hoje, nós também usamos os sinais de pontuação para definir o que significa, quais são as passagens que nós estamos nos referindo. E assim, por exemplo, vamos começar pela vírgula. Então, toda vez que aparece a vírgula, significa que há uma separação do capítulo do versículo. E aqui nós temos alguns exemplos. Então, o livro, abreviado, no caso aqui é Mateus, a primeira parte antes da vírgula é o capítulo e depois o versículo. Então, aqui nós temos Mateus, capítulo 25, versículo 31. A mesma coisa se aplica aqui no Salmo. Então, a abreviatura de Salmo é SL, capítulo 31, Salmo 31, porque os salmos eles são numerados, né? Então, o Salmo 31, versículo 2. Lembrando que os salmos eles são separados, né, por numeração. Depois, livro de Samuel, 2 Samuel. Então, capítulo 19, versículo 1. Livro de Oséias, capítulo 9, versículo 7. Então, a primeira parte é bem fácil, é a vírgula separando o capítulo de versículo. Depois vem o ponto. Quando aparece um ponto, isso significa que existe um salto entre os versículos. Por exemplo, esse primeiro livro aqui é primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10 e 17. Então veja que aparece um ponto aqui. Esse ponto significa que existe um salto. Então do versículo 10 se salta para o versículo 17. Então quando nós formos ler, nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 e 17. Então, agora essa outra anotação aqui. Que livro é esse? Romanos, tá? Então, a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 14, 17 e 20. Então, aqui nós temos 3 versículos distintos, né? Então, por isso existe um ponto entre eles,
para dizer que nós precisamos ler o 14, o 17 e o 20. Depois, essa outra anotação é João, né, capítulo 13, versículo 33 e 36, tá? Versículo 33 e 36. Vamos adiante. Depois temos o hífen. Então, quando aparece o hífen, nós, na verdade, representamos os versículos, um intervalo entre versículos. Por exemplo, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 2. Então, aqui é um intervalo, 1 a 2. Livro do Eclesiástico, capítulo 47, versículo de 2 a 3. Então, é um intervalo. Então, todo esse intervalo aqui do versículo 2 ao 13 é o que eu quero ler, né? Que eu estou me referindo. Livro de Isaías, capítulo 58, versículos de 9 a 14. Então, também é um intervalo. Ok? Então, o hífen significa intervalo. Agora, o ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Quando aparecer o ponto e vírgula, significa o quê? Citações dentro do mesmo livro ou de um livro para o outro. Então, vamos lá. Mesmo livro. Aqui é o livro do Gênesis. Lembre-se que percebam que apareceu aqui Gênesis, capítulo 2, versículo de 7 a 9. Aí, quando aparece o ponto e vírgula, significa que é uma outra citação do mesmo livro, tá? Então, outra citação. No caso aqui, é uma citação do capítulo 3, versículos de 1 a 7. Então, são duas citações, né, do mesmo livro. Como é que eu sei que são duas citações? Porque elas estão divididas por um ponto e vírgula. Agora, neste caso aqui, vejam que são livros distintos. No caso aqui, Salmo e aqui Eclesiástico. Então, o Salmo 90, versículo de 1 a 7. E o livro do Eclesiástico é o capítulo 47, versículo de 2 a 13. Então, ponto e vírgula separando, né, duas citações distintas de livros diferentes. E aqui, no caso, são duas citações distintas do mesmo livro. Vamos adiante. Os parênteses, também pode aparecer alguma citação entre parênteses. No caso aqui, elas identificam textos praticamente iguais à citação anterior. Então, às vezes, isso é muito comum em alguma citação bíblica aparecer isso aqui. Por exemplo, aqui a passagem é de Marcos, capítulo 10, versículo 17 e 31. E entre parênteses aparece, então, essa citação de Mateus e essa de Lucas. O que significa isso? Que essa passagem aqui, ela é uma correspondente dessa. Essa aqui também. Lembra que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados sinóticos, que significa o quê? Eles têm semelhanças entre si. Tá? Então, significa que esse texto aqui, ele tem uma semelhança com este texto de Mateus e com este texto de Lucas. Adiante, agora quando aparece um S. Esse S que aparece depois do versículo indica o versículo imediatamente seguinte ao número que o precede. Assim, por exemplo, livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 1, S. Significa o quê? 1 e seguinte, ou seja, o versículo seguinte, que vem depois do 1. Qual é o versículo que vem depois do 1? 2, né? Outra forma de nós representarmos isso seria o seguinte, colocar 2ª Crônica, capítulo 1, vírgula 1, hífen 2, né? Que seria a mesma coisa, porque o versículo seguinte depois do 1 é o 2, né? Então eu poderia colocar um tracinho e 2. Mesma coisa aqui, Deuteronômio, capítulo 2, versículo 2 e seguinte. Então significa que é o versículo 2 e 3, tá? Que é o versículo seguinte. Também eu poderia fazer da mesma forma. Deuteronômio 2, vírgula 2, hífen 3. Significaria a mesma coisa. Vamos adiante. Depois, 2 S's. Quando aparecem 2 S, também é a mesma ideia que está aqui à frente, só que designa os dois versículos imediatamente seguintes. No caso aqui, Hebreus,
capítulo 1, versículo 2, SS, ou seja, 2 e seguintes. Então, significa que é o 2, 3 e 4, né? Na sequência, os dois seguintes é o 3 e o 4. Mesma coisa a carta Filemon, tá? Capítulo 4, perdão, aqui não tem S, né? Significa que é o quê? Então é capítulo, tá? Aqui é capítulo. Quando aparece a vírgula, significa que é capítulo. Então aqui é livro de Filemon, capítulo 4 e seguintes. Então, quais são os capítulos? 4, 5 e 6, certo? 4, 5 e 6. Eu poderia colocar de outra forma, colocar FM 4-6, certo? Estaria correto também. Mesma coisa aqui. Hebreus 1,2-4. Estaria correto também. E quando não se indica o versículo, é sinal que se trata do capítulo inteiro, como eu falava anteriormente, né? Naquele caso anterior, voltando aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Então, esse caso aqui, ele é isso aqui, né? Significa que não há uma citação, aliás, não há uma vírgula, então significa que se refere ao capítulo, tá? Então, não tem vírgula, não se indica o versículo, então é o capítulo inteiro. No caso aqui, o capítulo é de Êxodo, capítulo 3. E no caso aqui do livro de Ezequiel, capítulo 1 ao 3. E do livro de Tiago, capítulo 2 ao 4. Então, não tem vírgula, então não está citando versículo. Então, significa que se trata somente de capítulos. Usam-se letras do alfabeto para designar uma ou mais frases de um mesmo versículo. Tá? Então agora, só para complicar um pouquinho mais, né? Agora vamos falar sobre letras. O que significa essas letras? Bom, pode acontecer que em algum determinado versículo, esse versículo é um pouco mais longo. Pode ser que esse versículo seja composto, por exemplo, por 2 frases ou 3 frases, vamos supor. Então, quando eu quero me referir a uma frase específica desse versículo, então eu vou usar essas letras. Por exemplo, segundo Samuel, capítulo 6, versículo 12b ao versículo 15. O que significa isso? Que aqui nesse versículo 12 existem 2 frases, tá? Mas a frase que eu estou me referindo é somente a segunda frase. Então a primeira frase eu vou chamar de A, a segunda eu vou chamar de B. Então, eu quero apenas a partir da segunda frase desse versículo 12. Então, dessa segunda frase até o versículo 15, ok? A mesma coisa aqui nesta citação. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 15 a... Lembre quando tem um hífen, é um intervalo. Só que aqui agora aparece o quê? 2,4a. O que significa isso? Quando aparece a vírgula, se não tivesse essa vírgula aqui, né, significaria que era um versículo, mas aqui, como tem uma vírgula, isso aqui é um capítulo. Então, o intervalo é o seguinte, o intervalo ele começa do versículo 15 do primeiro capítulo até o versículo 4a do segundo capítulo, certo? Por que 4a? Porque provavelmente esse versículo ele tem 2 frases, mas eu quero pegar somente a primeira frase. Tá? Então, a primeira frase eu vou representar por A. Então, se eu fosse ler isso aqui, eu leria da seguinte maneira. Gênesis, capítulo 1, versículo... Perdão, deixa eu refazer aqui. Gênesis, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 4a do segundo capítulo. Então, seria esse o intervalo aqui, tá? Que eu escreveria, que eu estaria me referindo. Vamos ver se ainda tem alguma coisa. Não, é só isso mesmo. Então, aqui a gente encerra essa segunda parte, né, do nosso estudo. E eu coloquei até lá no grupo, né, o grupo lá que nós estamos estudando, disse que para as pessoas que estavam presentes no nosso último encontro, que nós faremos um exercício. Então, eu vou colocar aqui também
um número de contato para vocês que estão assistindo aí, se vocês quiserem então entrar nesse grupo do WhatsApp, onde eu também posto alguns materiais, certo? Com alguns materiais em PDF, algumas apostilas, até esse material aqui que eu coloquei, né, em slide, eu posto lá em PDF, então eu vou disponibilizar nesse grupo do WhatsApp. Então eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar, para vocês disponibilizar aqui o número para vocês anotarem, certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar meu contato aqui. Então é esse contato aqui, deixa eu ver aqui se tá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Opa, ele ficou um pouquinho grande aqui, mas eu vou botar aqui, diminuir aqui na tela para vocês. Aqui, deixa eu só mudar essa fonte aqui, essa cor da fonte aqui, onde é que coloca aqui? Pronto. Deixa eu botar ele aqui, diminuir aqui para vocês verem. Prontinho, agora aqui está fácil aqui de vocês visualizarem. Então esse aqui é o contato do WhatsApp, tá, gente? Então quem quiser entrar lá no grupo do Evangelho, ou melhor, no grupo de estudo, vocês mandam uma mensagem aqui e aí eu vou então adicionar vocês dentro do grupo de estudo para vocês irem acompanhando algumas postagens, alguns materiais, algumas curiosidades que eu possa colocar lá para a turma, tá bom? Então é isso por hoje é só. Espero encontrar com vocês na próxima edição do nosso curso, que com certeza vai ficar cada vez mais interessante. Como eu dizia lá no início, na verdade quem está aprendendo muito com isso sou eu mesmo, né? Que estou tendo que pesquisar algumas coisas, refrescar a memória e assim por diante. Então por hoje é só. Deus abençoe a cada um de vocês e que Jesus seja sempre sua fortaleza juntamente com Nossa Senhora. Uma boa, no caso aqui, boa noite, né, nesse momento que eu estou gravando, mas nos encontramos então no próximo encontro, no próximo estudo.